Olá, muito boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso Conexão Social. E hoje nós vamos falar sobre o poder da comunicação e como essa habilidade pode transformar a sua vida. Sim, é isso mesmo. Esse é um assunto extremamente importante, principalmente no mundo atual, né? A gente vive numa evolução constante e a gente sabe que as palavras moldam destinos. A habilidade de comunicar-se de forma impactante torna-se uma joia valiosa nos dias de hoje. Está mais do que provado que a comunicação eficaz é essencial para o sucesso profissional e pessoal. Uma comunicação clara, assertiva, abre portas, fortalece relacionamentos, transmite confiança e credibilidade. E hoje nós vamos aprender com a melhor, né? Nós vamos aprender como dominar essa habilidade com uma profissional experiente e altamente qualificada. Ela é campeã de oratória, TEDx Speaker e comunicadora do ano. E é claro, ela ajuda mulheres a se desenvolverem profissionalmente através de uma comunicação confiante e elegante. Eu estou falando da extraordinária Micarla Lins. Seja muito bem-vinda. Que honra te receber aqui, Micarla. Toda minha. Eu que agradeço pelo convite e espero que hoje a gente tenha uma conversa tão prazerosa que todo mundo que está nos assistindo já saia desse programa com uma comunicação extremamente confiante. Sim, e que coisa mais linda a gente saber que tem uma profissional que se dedica a ajudar as mulheres numa área que é tão importante, né? A gente falou aqui que saber se comunicar hoje é resultado, né? É transformação, e é mesmo. E hoje você vai mostrar aqui pra gente, até as pessoas que acham que já sabem se comunicar vão entender que não é bem assim, né? Para a gente fazer os relacionamentos, para a gente até mesmo ter uma postura no nosso local de trabalho, e isso influencia diretamente nos nossos resultados. Tem algumas lições aí que você vai ensinar para a gente está muito feliz. Muito obrigada por estar aqui, viu? Eu que agradeço e fico muito feliz. E é exatamente o que você falou. Espero que a gente ajude não só quem hoje ainda se sente tímido, um pouco nervoso com o assunto, mas quem já acha que se comunica bem e pode sair daqui se comunicando ainda melhor. Ainda melhor, é isso mesmo. Então, a gente convida você, principalmente vocês mulheres, por favor, pega lá o papelzinho, a caneta, um copinho de água, uma xicrinha de café e fica com a gente, né? Tenho certeza que seu domingo já está ótimo, mas vai ficar melhor ainda. E aí eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre você, né? Quem é a Micarla e por que você escolheu fazer esse trabalho? É muito engraçado porque quando a gente está falando sobre comunicação, pessoas que trabalham com comunicação, a gente tem a tendência de saber que eram pessoas muito tímidas, que foram melhorando com o tempo e vencendo essa barreira. Eu, na verdade, tive a comunicação em oratória sempre muito incentivada ao longo da minha vida, desde pequena. E isso fez uma diferença gigantesca. Os meus pais sempre me incentivaram muito a ler em voz alta, me comunicar, estar em cima do palco. Porém, quando eu fui ficando um pouco mais velha, um pouco mais amadurecendo um pouco mais, eu acabei enfrentando muitas questões de saúde emocional. E essas questões de saúde emocional foram me silenciando. E todo aquele amor, toda aquela paixão que eu tinha pela comunicação foi se escondendo, sabe? Passei por crises de ansiedade muito intensas, crises de síndrome do pânico. E estar em cima do palco, que era algo que eu amava tanto, tinha virado quase que um pesadelo para mim, porque eu não queria mais ver as pessoas, eu não queria mais ser vista. E hoje eu entendo que muitas mulheres que não se comunicam bem ou acham que não se comunicam bem, se sentem da mesma forma que eu me sentia naquela época. É um pavor tão grande, um medo tão grande de aparecer, de ser vista, de estar vulnerável. E quando eu consegui ultrapassar essa barreira e voltar a amar a comunicação, eu comecei a me questionar. Existem pessoas que passaram ou vão passar uma vida inteira se sentindo dessa forma que eu passei só por algum tempo.
Eu preciso ajudar elas de alguma forma. E foi quando eu comecei a conquistar diversos prêmios na área de comunicação, estudar cada vez mais e decidi começar a trabalhar com comunicação e oratória, porque acho que quando a gente pergunta quem é alguém, a gente tem sempre a mente de falar sobre as nossas conquistas. E quando você me pergunta quem eu sou, a primeira coisa que eu penso é em contar a minha história. Então hoje o meu principal objetivo dentro da comunicação é que as pessoas façam, de fato, as pazes com as histórias delas e tenham a coragem de contar isso para inspirar outras pessoas também. E quando a gente fala de uma comunicação assertiva, principalmente para nós mulheres, a gente está falando de muita coisa envolvida, né? Porque às vezes a mulher não faz ideia de como essa ferramenta é transformadora. E aí eu queria que você falasse o que mudou na sua vida, o que você fez para mudar, como é que você virou essa chave, e também já começasse a falar, né, como é que as mulheres podem fazer isso na vida delas. Um primeiro ponto foi começar a entender que comunicação não existe sem mentalidade, porque muitas coisas começam de fato pela nossa mente. Se eu falar para uma pessoa que é totalmente tímida, introvertida, vamos abrir uma live agora no Instagram? Que tal você subir em cima daquele palco e falar para 200 pessoas? A pessoa vai gelar, mas antes dela gelar, a mente dela vai começar a contar uma história e a nossa mente, ela nunca conta histórias boas, né? É incrível. É sempre o pior cenário possível. Então, o primeiro passo é você conseguir dominar a sua mente. Quando esses pensamentos virem, você conseguir perceber que eles são só pensamentos. Você não vai morrer, aquela não é a pior situação do mundo. E tem um exercício muito bom que eu sempre gosto de passar para as minhas alunas, eu vou passar para vocês aqui agora, que é, sempre que a sua mente começar a contar essas histórias, pega um papel e uma caneta, senta e seja sincera. Escreve o que de pior pode acontecer. Eu vou me comunicar numa reunião de trabalho, vou expor as minhas ideias, quero começar a me comunicar nas redes sociais. O que de pior pode acontecer? Eu sujar minha roupa? Me dar um branco? Eu esquecer o que tinha para falar? E ao lado, escreva pelo menos 2 principais coisas que você pode fazer para solucionar aquele problema. Entende? Então a gente passa tanto tempo focando no que de pior pode acontecer, que 99% das vezes nem acontece. Sejamos sinceros, né? Sim. Nem acontece. E a gente esquece de focar na solução. E aí você vai ter uma arma para que todas as vezes que você se sinta extremamente nervosa, você pense, não, mas olha, se isso aqui acontecer, eu faço isso. Se essa outra coisa acontecer, eu já sei exatamente como me sair. E isso vai te dando mais segurança na hora de se comunicar. Então, uma das coisas foi eu entender que eu dominava a minha mente, que eu conseguia dominar tudo que eu estava pensando para não deixar aqueles pensamentos dominarem a minha vida como um todo. E essa é uma técnica assim, extremamente importante que muitas vezes a gente não presta atenção, né? E a gente deixa passar. Então, a minha primeira virada de chave foi essa. Aprenda a controlar os seus pensamentos, porque eles determinam até onde vai a sua comunicação. Comunicação não é só sobre regra de oratória. É sobre escolhas. Exatamente. Comunicação é sobre você se posicionar, sobre você ter o poder de ter a certeza do que você quer ou não fazer, de quais vão ser os limites que você vai dar para as pessoas ao longo da sua vida. Eu quero me relacionar com essa pessoa? Não quero? Isso é comunicação. Quero continuar nesse emprego? Não quero? Isso é comunicação. Então, antes de tudo, você precisa aprender a se comunicar com você mesma. A forma como você se trata. Eu brinco que eu tenho um mantra que é: eu nunca falo absolutamente nada negativo sobre mim mesma em voz alta. Por quê? Porque isso é comunicação. Se eu falo mal de mim, fico me rebaixando em voz alta, eu provavelmente vou fazer isso com outras pessoas. Então, a comunicação, ela começa primeiro internamente. E eu acho que aí você tocou num ponto que é muito importante, porque as pessoas falam muito da autoconfiança, né? Fala, porque da autoestima também. E isso começa na comunicação com a gente. Às vezes de pessoas que falaram coisas para você quando você era ainda muito pequena,
E eu queria que você falasse sobre isso, como é que a nossa autoconfiança e autoestima influencia na hora da gente se comunicar nos dias de hoje. A gente precisa entender quem foram as pessoas que nos bloquearam ao longo da nossa vida. Porque muita gente fala assim, eu sou muito introspectiva, eu sou muito tímida. E eu sempre pergunto, será que você realmente é? Ou te fizeram acreditar que você era dessa forma? Você já parou para se perguntar? Porque você não pode dizer que você não gosta de algo que você nunca fez, de algo que você nunca provou. Eu não posso falar que eu não gostei de uma comida sem nunca ter provado ela. A mesma coisa é a comunicação. Se você nunca se expôs da forma certa, com um certo preparo, não tem como você dizer que você é uma pessoa tímida, introvertida. Então, o primeiro passo, de fato, é você pensar o que eu ouvi durante a minha infância sobre comunicação. Eu ouvi que era feio que mulheres se comunicassem e falassem alto demais. Minha voz era feia, era de taquara rachada. Quem já ouviu isso, né? Exatamente. Você tem uma voz muito feia, você tem que calar a boca, normalmente, Ou, né? isso não é assunto para você, isso não é assunto de menina, saia daqui. Ou você foi dar um trabalho, uma apresentação na escola e na faculdade e alguém falou algo para você que te magoou muito porque você estava fazendo um esforço muito grande em se comunicar. Então, a gente precisa olhar para isso, não tem como. Por que a gente precisa olhar para isso? Lembra que eu falei que a nossa mente ela vai contar uma história antes de você precisar se comunicar? Essa história, muitas vezes, são frases que você ouviu ao longo da sua vida. Não foi nem você que criou aquela história, foram outras pessoas. E quando você entende que é você quem determina o que você vai viver, porque todos nós julgamos. Sejamos sinceros, para todo mundo que está assistindo a gente aqui agora. Você já julgou alguém? Seja sincero. Eu já julguei e eu continuo julgando, porque é automático. A gente tem um julgamento automático sobre as pessoas. Então, quando você entende que é intrínseco ao ser humano julgar e que a gente pode não verbalizar esse julgamento, mas ele vai continuar acontecendo até o final da nossa vida, você entende que, peraí, mas se eu também julgo, por que eu estou tão preocupada assim com o que vão pensar de mim se eu levantar a minha mão na reunião e fizer uma pergunta? Se eu falar com o meu chefe sobre uma boa ideia que eu tive? Se eu for lá e tentar uma vaga de emprego que eu estou achando na minha cabeça que ela não é para mim? Porque o ser humano ele vai passar, as coisas vão passar, mas o que você fez, só você, no fim da sua vida, vai saber o que você se arrependeu de não ter feito. Eu observo que a gente quer muito resultado, a gente foca muito no resultado e pouco no processo. A questão é, você vai errar e tá tudo bem. O ponto-chave é o que você faz com o erro. Você aprende ou você paralisa com ele. Então, quando a gente entende que a gente errou desde o momento que a gente nasceu, a gente tentou andar quando a gente era nenenzinho e a gente não conseguiu da primeira vez. A gente está sempre errando, porque o erro leva à evolução. Então, você diria que falar em público, por exemplo, é para todos nós. Não tem aquela pessoa que nasceu com aquela estrelinha na testa, predestinado, falou, não, este tem o dom. Então, é uma questão de desenvolver, né? Eu gosto muito de falar que, realmente, tem algumas pessoas que nascem com um dom da comunicação, assim como tem pessoas que nascem com um dom de nadar, de tocar uma boa música. Só que, se essa pessoa que nasceu com esse dom não treinar ao longo da vida dela, vamos lá, se um nadador nasceu com esse dom, ele é muito bom. Se ele parar de treinar, se ele sair da rotina de treino dele, o que vai acontecer? Ele vai continuar bom? Não. Então, o que a gente chama de dom, muitas vezes, é uma predisposição. E a predisposição, ela também tem que ser treinada. Então, se até as pessoas que têm uma predisposição a se comunicar bem têm que treinar, você que não se comunica bem, é aí que você tem que treinar 2 vezes mais. Aí que você tem que se esforçar ainda mais para sair bem naquilo. Porque é uma habilidade treinável. Todo mundo que treina, estuda e se esforça a respeito desse determinado tema, consegue sim se tornar um ótimo comunicador. Agora, eu queria que você falasse daquela ansiedade que normalmente as pessoas têm e o medo que elas têm, que é um medo que todo mundo sabe, que é quase igual ao medo da morte, né? Que é de se apresentar em público, né?
Primeira coisa é que a gente consiga entender que o medo de se comunicar, ele é tão forte que algumas pessoas têm mais medo de falar do que medo de morrer. E quando a gente entende isso, a gente tem que ser, de fato, responsável com essa dor e com esse medo que as pessoas sentem. Por quê? Eu entendo que quando você está com medo de se comunicar, a sua mão transpira, o seu coração acelera, você parece que o coração vai sair da boca e você começa a sentir tantos sintomas físicos que, de fato, aquilo te atrapalha a conseguir dar o melhor da sua mensagem. Só que existem técnicas rápidas e fáceis que podem ser colocadas em prática para que esse medo ele diminua e você encontre a coragem necessária para se comunicar. Uma delas, que é algo que eu gosto muito de fazer, é a respiração diafragmática. O que é a respiração diafragmática? É uma respiração de controle de ansiedade, em que você inspira por 3 segundos, segura por 3 segundos e depois solta por mais 3 segundos. Quando você faz essa respiração de forma intencional, pausadamente, antes de uma grande apresentação, de uma entrevista de emprego, antes de algo que, traga esse sentimento ali para você. O que acontece? O seu corpo, ele vai baixando o estado de alerta e você vai conseguindo baixar os sintomas físicos. Então, é uma respiração para controle de ansiedade. Seu coração, você já não vai sentir ele palpitando tão forte assim. E aí vai te sobrar mais tempo para que você se concentre na sua fala. Uma segunda coisa foi lá, falou, se comunicou, fez a respiração, controlou o pensamento, como nós falamos aqui no começo. Qual é o terceiro passo, Micarla? Comemore. Não fique se martirizando. A nossa mente, ela é inteligentíssima. Agora imagina, fui lá, fiz um esforço, corri uma maratona. Quando chegou no final da maratona, eu falei, não fui boa, não dei o meu melhor, não devia ter corrido. Qual o incentivo? Fiz aquilo errado. Exato. Dei um passo na hora que não tinha que dar. As críticas, né? E aí o que vai acontecer? A próxima vez, você não vai querer correr. Vai, você está muito desincentivado. A mesma coisa acontece com a comunicação. Se você, nem que seja, Carla, eu levantei a mão. Não me deram uma oportunidade de falar, mas eu levantei a mão. Comemore. Comemore. Pense, caramba, olha como eu estou evoluindo. Aprenda a se autoelogiar, a reconhecer que aquilo foi difícil e que você conseguiu. Você deu um passo mais próximo à sua evolução. Porque esse é o mais importante. Quando a gente não comemora, a gente está falando para o nosso cérebro, não quero fazer isso novamente. E aí, das próximas vezes que você for ter que fazer uma nova entrevista ou for chamado para uma apresentação, algo do gênero, você não vai se sentir incentivado. Agora, a gente sabe também que tem uma coisa, e você vai poder dizer isso melhor para a gente, que é a questão da autenticidade, né? Tem o julgamento interno, aquele que fica na sua cabeça, te chamando às vezes de impostora, que você não deveria estar ali, que você não tem condição de estar ali. E às vezes as pessoas também, elas querem muito copiar os outros, porque ela acha que o que ela tem para falar não é importante, então ela não desenvolve a sua autenticidade. E a gente vê um montão de gente por aí, de copiazinhas, né? Principalmente de seguidores de alguns players do mercado. E aí, quando fala aquelas frases já prontas, você fala, ih, é seguidor de fulano. E às vezes isso até atrapalha na credibilidade da pessoa. Queria que você falasse como é que a gente desenvolve a nossa autenticidade para levar a nossa mensagem, aquilo que Deus chamou a gente para falar. Você falou uma coisa muito importante. Deus, ele nos criou únicos. Cada um veio com o seu nome, com a sua história, com algo que foi idealizado e escrito por Deus muito antes de você vir à Terra, só para você. E quando a gente tenta copiar outra pessoa, eu considero que a gente está sendo injusto 2 vezes. A gente está sendo injusto com Deus, que nos deu a oportunidade de vir aqui vivenciar o melhor que a Terra podia nos entregar, e a gente está sendo injusto com a outra pessoa que a gente está copiando, porque a gente está só reproduzindo toda uma história e uma trajetória que é muito única, que a pessoa
teve que passar por altos e baixos para descobrir a sua própria autenticidade. Então é muito importante que você faça um exercício de reconhecimento da sua história. Como é que esse exercício ele pode funcionar? Você pode pegar as notas do seu celular, um caderno e comece a se relembrar das suas histórias como um todo ao longo da sua vida. Coisas que para você são muito importantes e muito impactantes e assim, fizeram de fato diferença na sua trajetória e escreva uma frase que te lembra essa história. Quando você faz isso, você está se relembrando da sua trajetória e vendo que você já tem muito conteúdo, você já passou por muita coisa. E depois de ter esse arsenal, qual é o mais importante? Transbordar o que você já sabe. Eu queria que você falasse como é que a gente adapta a comunicação para diferentes meios. Porque a gente, primeiro a comunicação com a gente, depois aonde a gente vive, as pessoas que convivem com a gente, e quando a gente tem que se apresentar, né? Como é que a gente se apresenta, de repente, sei lá, numa entrevista de trabalho, numa reunião, seja importante ou não. Queria que você falasse como adaptar essa comunicação. Perfeito. Muita gente acredita que comunicação é sobre você se comunicar trazendo palavras extremamente rebuscadas, difíceis, coisas que quase ninguém entende. Só que concorda comigo que se as pessoas não te compreenderem, elas não vão entender quem você é e o que você fala. Então você tem que ter uma linguagem extremamente clara. E o claro é retirar vícios de linguagem. Então aquele né, retirar gírias da sua linguagem. Então aquele tipo, cara. Cara é uma coisa muito de carioca. Carioca ama falar um cara, sou carioca. Um cara, um mano. Retirar também... Velho. Sim. Retirar também palavrões excessivos da sua comunicação. Então, só por retirar essas 3 coisas da sua comunicação hoje, você vai ter uma comunicação muito mais clara, muito mais concisa. Então, vai ser muito mais fácil que as pessoas te compreendam. E também vai automaticamente te dar mais autoridade, uma credibilidade, uma percepção de valor maior. Agora a gente tem um outro obstáculo na vida e que a gente precisa falar dele, que inclusive às vezes as pessoas, até as pessoas que já estão bem-sucedidas, no caso as mulheres, é muito fácil, de repente, para nós duas aqui, a gente falar tudo isso, né? E a gente dizer que é fácil e tudo, mas para quem ainda está lá no começo, às vezes não. E nós até hoje enfrentamos muita dificuldade, muito obstáculo, quando a gente ainda fala dos obstáculos culturais e de gênero, né? Para a gente se tornar uma líder influente através da nossa comunicação assertiva, a gente tem que vencer mais coisas, no caso das mulheres. Queria que você falasse como é que a gente lida com isso, como é que você lidou com isso? Culturalmente, o acesso da mulher à educação é um acesso muito recente. Então, existe no inconsciente coletivo geral que comunicação, persuasão, bons comunicadores automaticamente é algo masculino. Se eu pergunto, me diga 3 discursos icônicos de bons, excelentes comunicadores, você vai me trazer nome de homens. Obama... Martin Luther King, Sim. É automático. Por quê? Porque o acesso à mulher à educação é algo muito recente. Só que isso não pode ser uma justificativa para que em ambientes como esse, por exemplo, que você falou, estamos numa reunião, que mulheres sejam interrompidas e silenciadas. E muita gente, quando eu falei que trabalharia com comunicação para mulheres, falou, mas qual é a diferença? Por que trabalhar com comunicação só para mulheres? Justamente pelo ponto que você me trouxe. Porque a gente hoje tem ótimas líderes no mercado. Mulheres empresárias que fazem um trabalho excepcional, mas que tiveram que muitas vezes fazer esse trabalho 2 vezes mais, com mais esforço, para serem levadas a sério. Então, tem justamente essas questões de sermos interrompidas, silenciadas, não levarem as nossas ideias tão a sério. E quando a gente tenta conversar sobre isso, muitas pessoas acham que, reclamação, mimimi. Mas você entende que hoje, se nós tivéssemos ainda mais mulheres se comunicando, trabalhando, a gente
quase que triplicaria o valor econômico que a gente tem hoje no Brasil. Então, quanto mais mulheres no palco, como eu gosto de falar, que lugar de mulher é no palco, mais todo mundo sai ganhando, homens e mulheres, porque a gente consegue rodar a economia como um todo. Então, sim, infelizmente, mulheres ainda têm que passar por essas coisas, mas ter uma comunicação assertiva não é sobre você levantar o seu tom de voz para o outro, não é sobre você ser uma mulher deselegante. Pelo contrário, é sobre você dar limites e impor dentro da sua comunicação até onde aquela pessoa pode ir com você. Então, eu sempre falo hoje que, nossa, mas as pessoas me interrompem muito. Mas você dá limite a elas? Você fala, só um minuto, eu estava falando, posso acabar? Eu ainda não concluí. Eu ainda não concluí. Por quê? Porque muitas vezes, quando a gente não sinaliza o desrespeito, a gente abre uma via para que esse desrespeito continue acontecendo. As pessoas, no geral, elas têm que ser educadas sobre quais são os seus limites. E tá tudo certo, desde que seja feito com elegância. Então, para mim, o papel da mulher na comunicação como um todo é ela entender que ela não precisa gritar, ela não precisa querer ser igual a ninguém, ela não precisa querer ganhar no braço. Ela pode manter um tom de voz calmo, mas sinalizar qual o desrespeito que está acontecendo. Igual a gente fez aqui agora. O que eu posso falar quando uma pessoa me interromper? Você me dá um minuto? Eu ainda não concluí. E tem uma técnica que ela é, assim, incrível. É uma técnica de psicologia avançada que se chama técnica do disco arranhado. Porque muita gente vai falar assim, Micarla, eu até falo não. Eu até digo para a pessoa que ela me desrespeitou. Mas ela continua. Por que essa pessoa ela continua nesse desrespeito comigo? Porque normalmente nós falamos um não e na primeira insistência da pessoa, a gente abre um sim. Então você não educou, você não foi assertiva, você não foi objetiva. Então qual é a técnica do disco arranhado? É você continuar comunicando o que você já disse da primeira vez. Então se você virou para a pessoa e disse, eu ainda não finalizei, você me dá um momento? E a pessoa te atropelou de novo, você vai falar novamente, eu ainda não finalizei. Você pode me dar um momento? E você vai ficar repetindo até a pessoa encerrar. Assim, você não desce do salto, digamos assim, você não se torna deselegante e você impõe um limite para o outro de forma completamente respeitosa. Uau! Essa é valiosa, hein, Micarla? Muito bem, porque às vezes você já entra naquele padrão que normalmente a mulher tem de se sentir incomodada, né? De falar, não vou falar mais porque provavelmente eu estou falando besteira. Né? E aí ela já cede, já para de falar. E com isso, é o que você falou, da próxima vez ela já nem vai abrir a boca porque ela tem medo de acontecer de novo, né? O cérebro já fala, não faz de novo não, que você vai de novo passar por aquele constrangimento. Pois é. Eu queria que você falasse agora um assunto que você fala tão bem e que eu acho extraordinário, que eu considero isso, meu Deus, eu acho isso tão maravilhoso para a gente usar na nossa vida, que é a gente saber fazer o networking da forma correta. Hoje em dia a gente fala do netweaving, inclusive, que é uma evolução do networking, mas isso é que faz as conexões serem, vamos dizer assim, eu não vou dizer proveitosas, mas eu acho que é você fazer com qualidade aquilo que você já precisa na sua vida. E aí tem a questão da gente mudar o ambiente, que eu tinha falado anteriormente, que é impossível a gente fazer networking com as mesmas pessoas que nos criticam, que nos põem para baixo, que faz a gente se sentir mal, que faz a gente silenciar. Então, eu queria que você falasse sobre isso, para que as mulheres hoje que estão precisando mudar a sua história, mudar de ambiente, sejam encorajadas. Tiveram 3 coisas que eu precisei fazer na minha vida para que ela mudasse completamente. A primeira foi parar de andar com todo mundo. Eunice, a gente tem muito pensamento de, mas eu conheço essa amiga desde a infância, mas ela foi tão importante na minha adolescência. Só que essa menina não sabia nem falar, Exato. Agora ela está lá ensinando. Só que se essa pessoa é uma pessoa que te causa um mal-estar,
que te impede de se comunicar, que mais te critica do que te ajuda, mais desincentiva do que outra coisa, por que que o tempo tá falando tão mais alto que o respeito? Por que que você continua mantendo ela na sua vida? Então a primeira coisa que eu fiz para mudar foi: eu vou começar a selecionar quem anda comigo. Eu brinco muito que Jesus, ele escolheu 12 pessoas para andar com ele. Jesus, ele falava com todo mundo, mas ele andava só com 12. Então, quando você olha isso, até Jesus era extremamente seletivo com quem ia andar com ele. Por que que você acha que você tem que manter todas as amizades que passaram ao longo da sua vida? Comece a ser uma pessoa mais seletiva sobre quem anda com você. Uma segunda coisa foi entender que ambiente não é só pessoas. Ambiente é as músicas que eu escuto, inclusive os filmes que eu assisto, os programas. Então, olha, gente, que programa sensacional. Quanto conhecimento a gente não passou aqui. Esse é um programa para você ter assim, ó, ser seu. Uma vez ali por semana você tá assistindo a ele. Não tem como. Por quê? É muita coisa boa que as pessoas aprendem aqui com você. Então, ter essa seleção. Eu tenho uma playlist de músicas que tem mais de 47 mil ouvintes e são, assim, músicas positivas, que te elevam, falam coisas boas sobre você. Só mandar música lá no meu privado que eu mando a playlist. E, assim, eu mudei até as músicas que eu ouvia, porque eu comecei a perceber que aquilo tinha uma influência muito grande sobre mim. E uma terceira coisa foi entender que as redes sociais também dizem muito a respeito de mim. Então, quem eu sigo, quem eu acompanho. Então, muita gente deve estar se perguntando assim, mas eu achei que networking fosse algo mais só para empresário. Não é só para empresário? Não. Networking é conexão humana. Pare e pense hoje, com quem eu tenho que me conectar dentro do meu emprego para eu receber um aumento? Com quem que eu tenho que me conectar dentro ali da minha faculdade, dentro de onde eu estudo, para conseguir um projeto novo, para conseguir algo que eu quero muito. Então é você ter essa intencionalidade. Só que, para você ter essa intencionalidade, conseguir enxergar esses objetivos, você precisa estar com a mente limpa. Então, se você está num ambiente tóxico, ouvindo coisas tóxicas e se preocupando ali em consumir qualquer coisa nas redes sociais, você entende que você não vai parar para pensar nisso ao longo do seu dia, porque sua cabeça está cheia e cheia de coisas que não vão fazer a mínima diferença na sua vida. Então, mudar essas 3 coisas foram essenciais para mim ter um networking de sucesso. Muito bem, maravilhoso. E às vezes a gente faz isso, mas eu não posso frequentar. Gente, hoje a gente tem como escolher, né? O que você quer, quem você quer acessar. A história das pessoas está nas redes sociais, a gente consegue sim isso de forma gratuita até a gente ter condição de ir frequentar lugares e tudo mais, né? Exatamente. Maravilhoso. Para finalizar, eu queria que você ensinasse uma coisa aqui para a gente, para as pessoas de casa. Como é que a gente faz metas que a gente hoje acredita que nunca vai alcançar? Eu sei que você tem técnicas também e isso é muito bacana, porque é um exercício que a gente faz e que nos ajuda muito a chegar onde a gente gostaria. Queria que você encerrasse com isso. Amei essa pergunta, porque é algo assim que mudou completamente a minha vida. Como eu falei aqui para vocês, eu vim de uma situação financeira muito delicada, realmente. Eu não tive muitas oportunidades. Mas teve uma coisa que mudou completamente a minha vida e eu só precisei de um papel e uma caneta para isso. Muitas vezes a gente não conquista coisas na nossa vida porque a gente não tem clareza. Não é porque a gente não sabe o caminho. Antes de você querer saber o caminho, você precisa saber o que você quer. Só que hoje, será que você tem 100% de clareza sobre o que você quer? Às vezes não. E eu falo isso como uma pessoa que em 2021 não tinha a mínima clareza sobre o que eu queria. Então você vai pegar um papel, uma caneta. Eu gosto de falar para você pegar um caderninho sem perfeccionismo, que você tem aí hoje na sua casa, tá? Você vai pegar um caderno que você não esteja usando e você vai começar a separar ele. Primeira folha, você vai escrever como você quer ser vista. Olha que doido, ninguém nunca ensinou isso pra gente, né? Sim. Como é que eu quero ser vista? Como é que eu quero que me apresentem? Eu quero que me vejam como uma mulher elegante, como uma mulher comunicativa, como uma grande empresária ou não, como uma grande referência dentro ali da minha empresa. Escreva isso nas mínimas palavras. Uma segunda coisa é, quanto que você quer receber até o final do ano? A gente se acomoda muito.
Ah, mas eu recebo esse salário X aqui. Mas quando você coloca uma meta de quanto você gostaria de fato, de faturar no ano, você começa a pensar, qual a segunda fonte de renda que eu posso ter? O que eu posso fazer para chegar nessa meta? Uma terceira coisa, quais são as pessoas que você quer andar hoje? Lá atrás, como eu falei, tinham assim, muitas pessoas que não faziam sentido andar na minha vida porque eu não tinha intencionalidade, eu não sabia quem eu queria atrair. Quando eu comecei a descrever o tipo de pessoa, pessoas prósperas, com a mesma mentalidade que eu, grandes nomes que eu conhecia e que eu de fato queria que fizessem parte da minha vida, tudo mudou. Porque eu comecei de fato a ser amiga dessas pessoas hoje em dia. Mas para isso eu precisei ter intencionalidade. E uma quarta coisa é descreva os bens materiais que você quer ter. A gente acha que bens materiais muitas vezes são coisas fúteis, mas se elas sejam sinceros, se elas fazem diferença na vida hoje da sua família, se elas vão te dar uma vida melhor, por que a gente vai continuar chamando de futilidade? O que você quer ter? Você quer comprar o seu primeiro imóvel? Você quer ter um carro? Você quer ter uma bolsa? Descreva com riqueza de detalhes. E o que eu gosto de fazer é, uma vez que você fez esse caderno, idealizou, escreveu tudo, feche ele e guarde. E depois consulte ele no final do ano. E você vai se surpreender em quanta coisa boa aconteceu justamente por esse exercício de clareza. Gente, acho que aqui foi o presente, né, do dia, e que se você fizer, com certeza você já vai começar a ter um norte, né? Você já vai começar a imaginar como é que você vai fazer essas coisas, porque a gente tem essa capacidade, só que às vezes a gente mesmo não acredita por falta de clareza. Exatamente. Maravilhoso. Muito obrigada, viu, Mi? Eu quero que você volte. É um assunto extenso, né? Eu sei que você tem treinado mulheres incríveis. A gente nem falou das pessoas que hoje você treina, mas você pode até dar algum exemplo para eles, inclusive, convidar para te seguir, deixar aqui os seus contatos, fica à vontade, viu? Hoje eu treino grandes mulheres, inclusive uma delas já veio aqui fazer entrevista com você, que foi a Natália Beauty, uma empresária que eu admiro muito. Maravilhosa, Nath. Nossa, 100% do que vocês viram aqui no programa é como ela é de fato. Tenho muita alegria em atender a Nath hoje, ela é uma das minhas alunas. E se eu pudesse dar uma última mensagem para vocês, seria: acreditem que, de fato, as histórias que vocês escutam é para fazer uma grande diferença na vida de cada um de vocês. Eu acredito que Deus ele não tem a intenção de fazer absolutamente ninguém sofrer. Pelo contrário, Deus ele quer que você venha à Terra e que você desfrute do melhor que Ele pode te dar. Ele já deu tanto pra gente, né? Eu costumo dizer que Ele já deu mais caro, que é a nossa vida. E muitas vezes a gente não agradece por isso. Então, se Deus hoje, Ele já te deu mais caro que Ele podia te dar, que é a sua saúde e a sua vida, o resto é uma coisa muito pequena para Ele estender a mão e te conceder. E eu digo que Deus ele ainda opera milagres pelo grande milagre que Deus fez na minha vida de me salvar. Então, não ache que Deus ele não gosta de você e que Ele não operará os mesmos milagres na sua vida. E aproveitem os presentes para colocar em prática. Se você está aqui nesse programa, é porque de fato você deveria estar. Basta me procurar lá, o @micarla. E que presente de verdade, né, que a gente recebeu aqui nessa tarde. Eu vou colocar muita coisa em prática, viu, Micarla? E eu espero que você aí de casa também. Então, já aproveita para seguir a Micarla, para seguir o programa Ressoar, para me seguir. A gente está sempre anunciando pessoas incríveis que vêm aqui e que traz uma mensagem como essa, que de verdade era aquilo que a gente estava esperando. Um grande abraço para você, um ótimo domingo, uma ótima semana. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro. Até lá!